Bom dia, Ariana. Agora sim está gravando, vou repetir meu texto, tá, gente? Bom dia. A gente está fazendo hoje o encontro da disciplina de prática de ensino. Como eu falei com vocês, agora a gente vai. Todos os nossos encontros, com a permissão de vocês, vão ser gravados. Depois eu vou subir o vídeo no YouTube e vou disponibilizar para os colegas que não puderam estar aqui no momento. Então, as nossas disciplinas elas estão sendo organizadas em 3 blocos, cada bloco com duração de 4 semanas. Então, cada 4 semanas eu proponho um plano de atividades para vocês. Nessa disciplina de PEC, a gente vai ter direito a 4 encontros, um encontro por semana nesse primeiro mês, e na disciplina de fundamentos, 2 encontros, porque a resolução da reitoria, ela prevê que a gente só tenha 25% de carga horária síncrona. Então, a cada semana, ou a cada 15 dias, eu vou propor um tema para vocês, e dentro desse tema vai ter um texto padrão, sempre em PDF, para poder ajudar vocês. Vou gravar uma videoaula para disponibilizar e os slides que eu utilizei nessa videoaula. Caso, gente, vocês tenham alguma dúvida, alguma dificuldade, por favor, não deixem de me procurar. Vocês podem mandar por e-mail, vocês podem mandar no WhatsApp. Respondo vocês o mais rápido possível. A única coisa que eu vou colocar para vocês é que eu coloco para os meus alunos do técnico. E tem alunos que me mandam mensagem às 11 horas da noite, meia-noite, sábado, 9 horas da noite. Então, assim, eu estabeleci um horário de atendimento, que é uma média de um horário comercial. Se vocês me mandarem mensagem de 8 da manhã às 8 horas da noite, tranquilo, vou tentar respondê-los nesse período. Passou de 8 horas da noite, eu vou responder mensagem, vocês podem mandar mensagem, mas ela não vai ser respondida naquele dia. Vai ser respondida no próximo dia. Sábados e domingos, eu não respondo mensagem, porque eu sou filha de Deus, gente. Então, essa mensagem vocês podem enviar, vai ficar lá gravadinha. Na segunda-feira eu respondo. Próximo dia útil, eu respondo para vocês, porque senão eu fico doida. Não tem sábado, não tem domingo. Vocês podem mandar mensagem que eu tento respondê-los o mais rápido possível, tá? Acho que todo mundo tem meu número, tem o meu e-mail. Então, alguma dúvida até aqui, gente? Com a pergunta? Nesse primeiro momento, eu vou usar o Classroom, porque eu estou tendo problema de acesso com o Cigar. Eu acredito que o mais breve possível isso vai ser resolvido. Assim que for resolvido, todo o material que tiver no Classroom, eu vou postar no Cigar também. Apesar de que eu estou vendo que vocês estão tendo problema com o Cigar, né? Se o Cigar, ele não continuar dando problema assim, eu continuo postando as coisas no Cigar, mas eu disponibilizo esse conteúdo também no Classroom, porque às vezes vocês vão ficar sem o Cigar, consegue baixar lá no Classroom e adiantar alguma coisa. Aí eu fico postando nas duas, tá? E eu vou tentar também sempre postar tudo das minhas disciplinas na segunda-feira, porque vocês têm mais tempo para se organizar. Se eu posto numa segunda-feira, vocês vão ter até a quarta-feira da outra semana para cumprir atividade, ler o conteúdo. Aí dá quase 10 dias para cada tema, eu acho que é um período bem tranquilinho. Então, para hoje, nessa primeira semana, na disciplina de PEC, eu propus para vocês uma revisão dos conteúdos que a gente viu nas nossas aulas presenciais. E eu acho que eu não deixei nenhuma atividade na PEC. Nas próximas 2 semanas, eu vou trabalhar com um livro que eu tinha falado com vocês no começo da disciplina, que é o livro que é Educação. Eu vou postar ele no Classroom, mas tem 2 ou 3 capítulos dele que eu vou tirar, não vou pedir para vocês fazerem a leitura. Então, na semana que vem, eu não vou, nos próximos 15 dias, o que vocês vão ter de atividade? Vocês vão ter a leitura de capítulos do livro, não é muita coisa. O livro é um livrinho de bolso, é pequenininho. São 59 páginas de PDF, mas eu vou tirar alguns capítulos, então vai ser no máximo umas 30 páginas. É uma leitura tranquila, para vocês fazerem a leitura dentro do período de mais de 15 dias, né, que eu vou postar na segunda, aí vai pular 2 quartas para a gente poder discutir esse livro. Aí vou deixar para vocês o livro, a videoaula, os slides e a atividade. Na semana que vem, eu não vou dar a aula síncrona, eu vou estar disponível nesse horário
para poder esclarecer dúvida de vocês. Eu vou criar a sala, vou ficar online no período de 8h30 às 9h30. Se alguém tiver dúvida, entra, a gente conversa, debate, esclarece. Aí a semana que vem, vocês já estão avisados que é o conteúdo dos próximos 15 dias. Tranquilo, gente? A gente é muito ruim da aula, assim. Eu me sinto sei lá, é estranho. Mas vamos lá, eu vou compartilhar com vocês agora a tela, que eu vou passar os slides que eu deixei a aula gravada para vocês verem. A gente dá uma passadinha com vocês. Se vocês tiverem dúvida, por favor, vocês me avisem. Alguém me fala no áudio, por favor, se está conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando? Dá para ver sim, Thaís. Beleza. Tá certinho. Obrigada. Então, vamos lá que eu vou fazer essa revisão com vocês rapidinho nesse horário. Escolhi para fazer com vocês essa primeira aula, falar um pouquinho de trabalho. O texto que eu escolhi é o texto do Vitor Paro, A Natureza do Trabalho Pedagógico. Lá no Google Classroom tem uma videoaula gravada desse tema, o texto e os slides, se vocês quiserem, tá? Então, eu vou começar perguntando para vocês o que é que diferencia homem de animais. Se pararmos para pensar, vários são os pontos que a gente pode elencar como elementos que fazem a diferença entre o homem e o animal. Mas na perspectiva do texto que eu indiquei para a leitura de vocês, numa perspectiva mais sociológica, o que vai diferenciar o homem do animal é o trabalho. O que é o trabalho nessa perspectiva? Trabalho é tudo aquilo que é capaz de transformar de acordo com um determinado fim. É considerado trabalho, nessa vertente do texto, algo que você pensa, planeja e consegue modificar algo. Então, é através do trabalho que o homem ele consegue adaptar a natureza às suas necessidades e consegue transformar a natureza em elementos da cultura. E isso é uma marca muito importante da nossa existência humana. Vamos pensar, por exemplo, num determinado animal e seres humanos habitando uma mesma região. Essa região é marcada pela falta de vegetação. Não tem muito alimento, mas tem um rio. O ser humano, através do trabalho, ele consegue canalizar esse rio, promover a agricultura, plantar, adaptar e criar condições para ele viver aqui naquele lugar. Já os animais, eles não têm essa mesma expertise humana para poder adaptar esse local que eles estão. Então, ou eles entram em extinção, ou eles migram. Então, é através desse trabalho, dessa transformação, que o ser humano ele consegue modificar o ambiente que ele está, modificar a natureza e produzir a sua cultura. Então, o trabalho, ele se instaura a partir do momento em que o homem ele pensa mentalmente numa determinada finalidade. E o trabalho ele não é qualquer atividade, como eu falei com vocês anteriormente. O trabalho ele tem uma intenção, ele transforma a natureza, e na medida que o homem vai trabalhando, transformando a natureza, ele cria o mundo humano, que é um mundo de cultura. Então, quando a gente pensa em uma perspectiva de trabalho, existem várias formas históricas do trabalho. A gente tem o estágio 1, que é um estágio bem da pré-história, quando as pessoas elas eram unidas e ligadas por grupos de sangue, por sentimentos, elas eram motivadas por lendas e por crenças, e o trabalho era um trabalho voltado à subsistência daquele grupo, e fruto de um processo coletivo. Então, o trabalho aqui é o extrativismo, a caça, a pesca, e somente para se consumir, para garantir a sobrevivência. A gente não tem um excedente nem de acumulação e nem de riqueza. Na medida, gente, que as sociedades elas vão se desenvolvendo, vão se complexificando, começa o processo de acumulação de riqueza, envolver o dinheiro no meio, a coisa começa a mudar de cenário. Então, na medida que a gente tem essa acumulação, a gente vai ver se criando as classes sociais. Então, na medida que vai tendo essa estratificação social, se a gente pode dizer assim, criação das camadas,
a coisa vai ficando diferente. Na medida em que o homem descobre a agricultura, que ele começa a intervir da natureza, ele deixa de ser nômade, ele pode se fixar em determinado lugar, e com isso cria-se a noção de propriedade, esse que é meu espaço, e a produção do excedente, ou seja, aquilo que eu produzo não é suficiente apenas para que eu sobreviva. Eu posso utilizar isso em trocas, em outros meios. E com isso a gente tem categorias, a gente tem aquele que é dono da terra, aquele que trabalha na terra, e as classes sociais, eu vou ter o senhor, eu vou ter o servo, eu vou ter o escravo. E o excedente, se antes a produção era para uma subsistência, agora o excedente é feito para manter um determinado padrão de vida de quem é dono da terra e também para manter o aparato militar que protege essa terra. O terceiro estágio é a partir do momento em que o homem começa a usar algumas ferramentas no seu trabalho. O trabalho não é mais, ele vai ganhando uma certa agilidade, uma maior produção devido ao uso de algumas ferramentas. E com isso, na medida que esse trabalho vai evoluindo, a gente tem cada vez mais um comércio de excedente, e isso vai intensificando a produção de riqueza e a divisão das classes sociais. No estágio 3 também acaba que vai diminuindo essa questão das trocas de materiais e se estabelece o uso da moeda, e a gente tem a ascensão da burguesia ao poder. O estágio quarto não é ótimo, 4 é a era moderna, é quando vem a ciência agregar a produção. Quando a gente fala de uma revolução industrial, que no primeiro momento vai utilizar o carvão e o vapor para mover máquinas, ou seja, um serviço que 100 homens faziam, uma máquina consegue fazer de forma mais eficiente e eficaz. Depois do vapor, a gente tem o uso da eletricidade, e no século XX a gente tem o computador. Hoje, alguns autores falam que a gente está vivendo uma quarta revolução industrial. E as revoluções industriais seriam, como eu disse para vocês, em 1700 o vapor, em 1800 a eletricidade, em 1900 a computação, e hoje a gente fala de uma revolução da inteligência. Esses dias eu assisti no Facebook é ótimo, na Netflix, não sei se vocês assistiram um documentário recente da Revolução das Redes. Não sei se é Revolução das Redes, só vou checar um, vou postar para vocês. É muito interessante, que a gente vê bem essa questão da revolução industrial pela inteligência artificial, pela inteligência computacional, é bem legal. Se vocês tiverem um tempinho, puderem ver. Numa visão clássica, sociológica, o trabalho sobre a matéria, a modificação dessa matéria, ele é a base das sociedades industriais modernas, é considerado o topo da cadeia humana, e o trabalho produtivo é o que move a sociedade. Afinal, o trabalho, através do trabalho, eu recebo um dinheiro, um salário, uma bonificação por esse trabalho, e a partir disso que eu consigo consumir e me manter dentro de uma sociedade capitalista, né? Na visão clássica, esse trabalho é a produção de bens materiais, o trabalho está na hegemonia das demais atividades humanas. Isso, se a gente pensar até hoje, pensem numa pessoa adulta, quanto tempo dela numa semana ele dedica a lazer, dedica a família, dedica ao trabalho. No mínimo, a gente passa 8 horas por dia trabalhando. E os agentes sociais, eles acabam sendo produzidos e conhecidos pela sua posição no sistema produtivo. Então, a existência do ser humano é garantida pelo trabalho. À medida que esse trabalho ele vai evoluindo, ele vai se complexificando e vai dividindo ainda mais a sociedade, e a gente pode falar de 2 tipos de trabalho, um trabalho material e um trabalho não material. O trabalho material, gente, é aquele que eu tenho transformação da matéria, aquele que o produto se separa do produtor. Por exemplo, eu me deparo com um pedaço de madeira e resolvo que daquilo ali eu vou fazer uma cadeira. Então, meu trabalho vai ser esculpir, moldar, pensar no projeto de cadeira, como eu vou executar, executa a cadeira. Daí, eu vou vender essa cadeira, vender o meu trabalho. Eu não vou junto com a cadeira, a pessoa adquire só a cadeira. Então, o produto, que é a cadeira, vai se separar de mim, que sou produtora. Já o segundo tipo de trabalho é um trabalho não material. Não é um trabalho em que eu vendo um produto em si, uma cadeira, uma geladeira, o que quer que seja. É um trabalho que antecipa ideias, objetivos, que trabalha com produção de conhecimento, de ideias e conceitos, e um
Um exemplo de trabalho não material é a educação. Dentro desse trabalho não material, a gente acaba tendo dois tipos de trabalho. O trabalho do tipo 1 e o trabalho do tipo 2. O que é o trabalho do tipo 1? É um trabalho que envolve a venda de ideias, objetos artísticos e que o produto ele se separa do produtor. A gente tem um intervalo entre o consumo desse produto. Por exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis escreveu seus livros 1800 lá vai alguma coisa, não lembro certinho. Mas hoje em dia, 2020, eu consumo Machado de Assis. Machado de Assis é vivo ainda? Não. Eu estou consumindo as ideias do Machado de Assis no mesmo momento que ele produziu essas ideias? Não. Existe uma separação no tempo entre eu, Thaís, consumindo a obra, as ideias do Machado de Assis e quando ela foi produzida. Outro exemplo, o quadro da Mona Lisa. Da Vinci pintou Mona Lisa, nem sei quando, gente. Não vou nem chutar, no Renascimento. Acho que é no Renascimento, não sei se estou falando besteira. Ele pintou, mas hoje, 2020, milhares de pessoas vão à França, no museu que está esse quadro, para poder consumir, observar esse trabalho do Da Vinci. Então, esse trabalho do tipo material 1 é um trabalho que tem essa separação. Já o trabalho do tipo material 2 é aquele que não tem um intervalo entre a produção e o consumo, eles se dão juntos. É quando a gente pensa na perspectiva de uma sala de aula presencial ou de uma aula remota síncrona, como a gente está tendo agora. O que é o meu trabalho? É vender para vocês, transmitir para vocês o texto, o conteúdo desse texto, e vocês estão consumindo o conteúdo desse texto. E está dando ao mesmo tempo, não tem uma distância temporal. Agora, se a gente pensa nessa perspectiva de ensino remoto e da quarentena, uma videoaula já transforma o meu trabalho em um trabalho do tipo 1, porque eu gravei a videoaula no momento tal, pode ser que vocês consumam a videoaula daqui a uma semana, daqui a 15 dias, daqui a 2 anos alguém vai ter acesso a essa videoaula, então acaba que tem uma separação. E é interessante que quando esse texto foi produzido do Vitor Paro, ele é um texto muito bom, ele é de 1990, se não me engano. É considerado um clássico da educação, mas a perspectiva do trabalho de um professor mudou. A gente não vê só hoje o trabalho do professor como o trabalho do tipo 2. O trabalho do professor, pela EAD, pelo ensino remoto, também pode ser um trabalho do tipo 1. Então, gente, o trabalho do professor é um trabalho pedagógico, ele não é material, ele é um serviço que produção e consumo se dão simultaneamente e até além, como eu falei com vocês há pouco tempo, e essa aula que é o trabalho do professor. Então, o trabalho de um professor é fazer a transposição de um currículo que traz elementos culturais que precisam ser assimilados pelos alunos. Por que o professor ensina esse conteúdo? Porque ele trabalha com a socialização de um saber, não é um saber qualquer, é um saber sistematizado, que foi eleito para ser ensinado, ele é legitimado assim, e esse saber que a escola ensina, ele é subordinado à esfera de produção. Porque o grande papel da escola numa sociedade capitalista tal qual a nossa é a reprodução, é a inserção de mão de obra no mercado de trabalho. É isso que nós vamos discutir no livro, que é a educação, tá? Então, a escola, ela propicia o acesso a alguns instrumentos, a um saber elaborado. Esse saber é produto da cultura letrada e erudita. E, por exemplo, saber ler e escrever. Saber ler e escrever é um domínio que a maioria das pessoas que foram à escola, passaram pelo processo de alfabetização, elas têm o domínio dessa técnica. Só que saber ler e escrever é algo que é tão naturalizado para a gente já faz isso tão automático, que a gente acaba apagando, ocultando os efeitos, todo esse processo que a gente passou e a interferência que a escola teve para a gente adquirir o saber ler e escrever. Então, isso é que o autor traz o conceito de hábitos, que é um conceito que a gente vai ver lá na sociologia da educação, e nós vamos adentrar nele mais, que acaba que esse saber que a escola ensina, algumas coisas, elas se tornam permanentes. Para que elas se tornem permanentes, elas exigem tempo e esforço. Então, para que isso se torne um hábito, para se adquirir um hábito, é uma situação irreversível. Dificilmente, se que aconteça alguma coisa muito séria e tal, uma pessoa desaprende a ler e a escrever.
E o hábitos, para que ele se instaure, se inculque na pessoa, é preciso persistência, é preciso repetir, trabalhar, até que a pessoa consiga fixar. E a partir do momento que está fixado, isso se torna um processo muito naturalizado. Então, gente, a ideia dessa primeira aula é discutir com vocês trabalho, os tipos de trabalho, esse trabalho do professor docente enquanto trabalho pedagógico, e pensar um pouquinho nessa perspectiva de mudança do trabalho do professor. E é isso. Vou tirar minha tela. Vamos no chat. Então, meus queridos, vocês têm alguma... Deixa eu abrir minha câmera. Ah, tá aberta. Vocês têm alguma pergunta? Alguma dúvida? Conseguiram lembrar desse assunto? Abre o microfone e conversa comigo, gente. Estou me sentindo sozinha sem ouvir vocês. Tá bem tranquilo. Eu consegui. Oi, Helena? Não, deixa a Daiane falar primeiro, eu falei muito hoje. Não, é porque eu consegui relembrar. Então, a ideia mesmo era puxar esse fio da meada, relembrar. Afinal, tem 6 meses, né? Que a gente não tem aula presencial e a gente acaba que apaga minhas coisas, é mesmo para lembrar, para vocês se acostumando com o sistema, para a gente poder continuar o fio. Gente, eu tô adorando ficar gravando as aulas. Dá pra assistir depois, né? Aham, nossa, ficou muito bom. Você tá, mano? Vocês estão gravando com o gravador da tela, né? Uhum. Ajuda. Demais da conta. Diga, Liliane, sentindo saudade de te ouvir. Liliane? Oi, desculpa, gente. Olha que fala pro microfone, meu cachorro late. Jesus da misericórdia. Acontece. Recordei também. Tô matando até a saudade. Tô aqui te olhando, tô morrendo de saudade, Thaís. Saudade de vocês também, gente, mas vai passar. Deus quiser. Daqui a pouquinho nós estamos voltando. Mas eu lembrei tudinho. Graças a Deus. Eu lembrei. Ah, que bom. Então, gente, eu vou postar para vocês lá o livro, vou indicar quais são os capítulos que é para vocês lerem. Semana que vem eu vou ficar nesse horário disponível para poder tirar a dúvida de vocês. E na outra semana a gente faz uma aula sobre a discussão desse conteúdo e tal. Vou subir essa aula lá no YouTube, deixar disponível. Eu virei youtuber agora, a gente jamais imaginei na minha vida que eu ia ter um canal no YouTube, tive que criar porque o computador não dá conta de ter memória para salvar todos os vídeos. E pelo menos isso aí fica guardadinho lá no YouTube. Então é isso, vocês não têm mais nenhuma dúvida, nenhuma pergunta? Nada, nada, nada? Thaís, Diga. aquele post-it que a Luísa estava fazendo, Sim. sabe? É pra quando? Até pra quando? Quarta-feira que vem. Ah, tá. Então, tá. Eu vou sempre postar na segunda-feira para vocês terem mais tempo, mas vocês vão ter, como as minhas aulas são na quarta-feira, então a coisa dura até às 23h59 de quarta-feira. Então tá ótimo. Aí fica mais ou menos uns 10 dias para vocês terem prazo, né, de ver, acompanhar e organizar. Esse do livro vai ficar mais tempo. Viu? É isso mesmo. Um bom dia e obrigada. Então é isso, gente. Fomos muito rápidos, meia hora, gente. Acaba que, querendo ou não, quando a gente está na aula presencial, a gente chega, arruma carteira, espera todo mundo chegar. A aula, assim, vai concentra, né? E nós também estamos começando a adaptarmos nessa situação, porque presencial é mais fácil de fazer uma pergunta. Igual assim, eu abri o microfone, meu cachorro latiu, eu quase abri o chão e entrei dentro. Não consegui nem falar nada. Aí respirei e consegui falar. Ou seja, como o Simone também. Acho que é por isso que é mais rápido também, né, Thaís? Sim, mas vocês podem parar e perguntar, porque geralmente, quando a gente está fazendo a apresentação no PowerPoint, a gente não consegue acompanhar o chat.
Então, vocês têm a liberdade de abrir o microfone, tem dúvida, pega, para e fala, entendeu? Tem até umas extensões que você consegue instalar, que você consegue acompanhar o chat, mas no meu computador não ficou legal, não. Aí vocês parem e perguntem, porque a gente não consegue acompanhar no chat na medida que vocês falam, tá? Então é isso, gente. Vou me despedindo de vocês. Foi rápido, breve, mas espero que tenha ajudado essa primeira semana. Qualquer coisa, vocês me chamam no WhatsApp, no e-mail, manda sinal de fumaça que a gente dá um jeito, tá? Fiquem bem, coragem nessa primeira semana e vai dar tudo certo, tá? Beijo, Obrigada. tchauzinho, gente. Obrigada, Thaís. Tchau. Tchau, Bom gente. dia. Bom dia.